Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês aí que estão entrando, tá? Eu vou chamar o nosso convidado. Deixa eu ver. Vamos aguardar aí o professor Silvio entrar. Acho que tá dando certo. Tá dando, Douglas. Tô por Olá, aqui. Silvio. Olá, Douglas. Boa Tudo bem? Boa noite. noite. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui com você. O pessoal tá entrando, Silvio. E aí, eu sei que algumas pessoas que são do seu Instagram já te conhecem, né? Tem um pessoal Uhum. que é do meu Instagram, que aí vai ter o prazer de te conhecer. E assim, para falar um pouquinho, antes de nós entrarmos no tema, né, no assunto, fazer uma apresentação do professor Silvio, porque eu estava aqui me preparando e eu estava lembrando que nós já nos conhecemos há mais de 10 anos, né? Já tem mais de 10 anos. Oh, E assim, estava lembrando de muitas coisas bacanas que nós desenvolvemos juntos, como um deles a caravana do conhecimento, do conhecimento. é, Perfeito. que nós íamos com aí 40 alunos para a praia e ficamos uma semana acampados e aí fomos duas vezes, né? Foram duas vezes. Projeto maravilhoso. Que memória boa, Douglas, que você teve. Que legal. É, Bacana. é uma memória afetiva, assim, que eu não esqueço o quanto que foi gratificante, né, desenvolver esse trabalho e várias outras coisas, né, também. Sim, muitas coisas legais, projetos, trabalhamos juntos também, né, como você falou. A amizade, isso é fundamental, maravilhoso. E É. estamos tendo a oportunidade de trabalhar juntos de novo, né? Sim, Isso é ótimo. verdade. E aí, Muito bom. assim, então, para quem não conhece, então é o professor Silvio, filósofo, né? Também já atuou aí na coordenação de ensino, desenvolveu vários projetos, palestra, está sempre aí envolvido com os jovens, né? Tem trabalhado Uhum. aí com os alunos do ensino médio, sempre trazendo uma discussão, uma reflexão para que a gente possa ir no campo da filosofia, trazer, né, abrir a nossa mente e poder ampliar, né, a visão, né? Então, para quem não conhece, esse é o professor Silvio, tá? Isso. E eu quero, Douglas, aproveitar e agradecer a oportunidade, agradecer o convite que você fez. E fiquei bastante lisonjeado, porque nós conversamos, montamos esse projeto junto, você também participou daquela aula comigo na escola, e a gente viu que essa parceria dá certo. Então, quero agradecer e quero dizer que estou disposto e disponível para outros trabalhos que você for desenvolver. Tá bom? É um prazer imenso estar aqui com você e já quero deixar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Eu estou vendo que tem alguns ex-alunos também, que foram meus alunos, então deixar um abraço e fico feliz de poder reencontrá-los aqui nessa noite. Eu que agradeço a sua disposição. Eu vi que tem pessoal que trabalhou com a gente, pessoal entrando, algumas pessoas que eu conheço, né? São nossos amigos comuns, né? E Uhum. aí, assim, algumas pessoas me perguntaram por que que eu escolhi esse tema, né, para falar sobre propósito de vida, né? Então, é, nesse, nesse momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia, de tudo isso que tem acontecido no Brasil e no mundo, tem trazido uma grande reflexão, né? Tem trazido a oportunidade e para mim foi muito gratificante, assim, no sentido de poder me preparar, assim, em meio a tantas dores, a tantas situações, né, as mortes que nós estamos vendo dia após dia, e isso é muito terrível, nós tivemos que parar para nos conhecer, né, o próprio isolamento, né, e tentando olhar tentar tirar algo disso tudo, o próprio isolamento fez com que as pessoas tivessem contatos consigo mesmo, né?
nos espaços, sozinhas ou com a família. E a própria pausa, né, a parada, né, que nós tivemos que fazer de uma forma brusca, sem ninguém se preparar, e nós tivemos que fazer essa pausa. E aí, eu, nesse período aí que nós ainda estamos, entrei num processo aí também de autoconhecimento. E o propósito de vida, ele já é um tema que já vem sendo discutido há muito tempo, né? Muito tempo se vem se falando sobre o propósito de vida. Mas hoje, em uma sociedade que é altamente consumista, que a globalização expandiu, né, de uma forma, a tecnologia de uma forma avançou, e as pessoas têm deixado a forma mecânica, né, entra naquilo que eu falo que liga a marcha e vai no piloto automático, né? As pessoas vêm vivendo no piloto automático e vão indo de compromisso a compromisso, às vezes de relacionamento a relacionamento, trabalho, sai de um trabalho e entra no outro, e esquece de se perguntar qual é o meu propósito, né? Aqui, né? O porquê que eu faço o que eu estou fazendo, né? E nós entramos num piloto automático. Então, eu gostaria assim, de saber o que do campo da filosofia, né? O que traz de discussão sobre o propósito de vida, né? O que traz para a gente poder discutir um pouco? Tá. Então tá bom, Douglas. Eu vou tentar ser breve aí você vai me ponderando, o pessoal que for fazendo questões. Para a gente falar, quando você fala aí nessa questão da pandemia, quando você fala na questão dessa transformação, né, que todos nós tivemos que passar, então esse foi um momento oportuno para nós podermos olhar para dentro de nós mesmos, né, um movimento que talvez nós não estávamos mais acostumados a fazer, e esse momento propiciou isso. Quando nós falamos em propósito de vida, na filosofia a gente trabalha com a perspectiva de projeto, né? Então, quando a gente volta na história da filosofia, eu vou situar aqui um filósofo chamado Sócrates, né? Sócrates é considerado o primeiro grande filósofo e o primeiro grande psicólogo da humanidade, né? Eu sei que isso às vezes tem até uma briga aí com os psicólogos, mas Sócrates, num determinado momento, ele vai passar num templo, né, dedicado aos deuses gregos, e ele vai se deparar com aquela famosa frase: conhece-te a ti mesmo. Né? Então, a filosofia, quando fala em propósito de vida, quando fala em projeto, não se tem um projeto antes de olhar para si mesmo. Então, a grande primeira pergunta que nós fazemos na filosofia é justamente quem sou eu? Né? Quem somos nós? Quando nós começamos a fazer essa pergunta, quando a gente começa a se entender, a gente começa, então, a ter essa perspectiva de primeiro conhecer a si mesmo, de primeiro entender quem sou eu, o mundo no qual estou colocado, para daí, então, a gente projetar a nossa existência, né? A segunda pergunta que a filosofia faz é justamente de onde vim. Então, parece que são dois parâmetros legais para a gente pensar em projeto, para a gente pensar em propósito. Então, o primeiro deles, quem sou eu? E o segundo, né, de onde vim? Então, quando a gente tem essa referência, a gente sabe quem somos, nós sabemos a nossa origem, fica muito mais fácil, então, dentro da perspectiva filosófica, você pensar, você projetar algo para poder, então, viver, né, a tua vida, viver a tua existência. Aqui parece uma redundância, né, mas em filosofia a gente frisa muito isso. O quanto é importante esse conhecimento e o quanto é importante a gente entender a nossa existência. Quando eu entendo quem sou eu, quando eu entendo de onde vim, quando eu entendo a minha origem, fica muito mais fácil, então, projetar-se na existência, né? Projetar significa lançar-se na vida. E esse lançar-se na vida, é claro que ele é colocado com muitos desafios. Então, de novo, a filosofia entra aí para tentar ajudar nós a entendermos quais são esses desafios. Então, o propósito de vida, tá? Para a filosofia, eu posso dizer que ele parte desses dois momentos específicos, né? Quem sou eu, de onde vim, que é justamente a capacidade de perceber a nossa origem e quem somos. Uhum. Então, dentro daquilo que você disse, não tem como eu fazer uma projeção, né? Saber quais são as escolhas que eu vou tomar, para que caminho eu vou, quais são as decisões que eu vou tomar, se antes eu não fizer um exercício de autoconhecimento para saber quem sou eu, né?
Perfeito. É isso mesmo. Então, a filosofia, ela convida, né, nós fazermos esse turismo dentro de nós mesmos para nós poder entender. E aí, quando a gente fala, né, conhecer a si mesmo, você como psicólogo vai poder nos ajudar melhor, é conhecer todas as facetas do ser humano, né? Então, nós somos pessoas, nós temos um corpo físico, mas nós temos emoções, nós temos sentimentos, e são justamente com toda essa carga, com tudo isso, que eu vou tentar me entender. Então, não dá para isolar algo em nós, né? O nosso projeto, o nosso propósito de vida, ele deve levar em consideração tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que carregamos conosco, e inclusive a nossa história, né? Então, só para a gente entender, então, quando a gente fala em propósito de vida, você pega, por exemplo, eu, um homem negro. Então, de certa forma, o meu projeto de vida, muitas vezes também, ele sofre fatores externos. No meu caso, como, por exemplo, o racismo, o preconceito. Então, tudo isso no projeto de vida ou no propósito de vida, ele precisa ser considerado. E esse indivíduo precisa estar fortalecido, né? Por isso que é importante o autoconhecimento, porque esses desafios virão. Uhum. E, assim, eu estava lendo e eu me deparei com uma frase que é assim, que o propósito de vida também é você colocar os seus valores à frente daquilo que você faz, né? Quando você, quando você entra em busca desse autoconhecimento e você começa a se respeitar e você começa a entender quem você é e quais são os seus valores, você coloca à frente de tudo aquilo que você faz os seus valores, né? Os seus valores, que é um dos principais fatores, assim, que eu falo que de adoecimento da sociedade, que não se respeitar também os seus limites, né? A gente pode falar um pouco da questão da depressão, da ansiedade. Quando você começa a se desrespeitar e você entra dentro de uma situação onde tudo aquilo que você faz, você está se anulando como pessoa, como indivíduo. E às vezes nem é porque você não é nem consciente isso, né? Porque você não se conhece, você não tem esse autoconhecimento, você não sabe quais são os seus valores, os seus princípios, e quem você é. Então você embarca dentro de uma situação onde tudo aquilo que dizem para você fazer, ou tudo aquilo que é inserido, você só vai aceitando e vai reproduzindo, né? Isso. Fundamental. Por isso que é interessante, Douglas, você falando isso também, a filosofia ela trabalha muito a questão da liberdade, né? A questão do ser livre. Então, esse ser livre é justamente assumir alguns conceitos, assumir algumas posições, né? E muitas vezes aceitar e assumir essas condições, assumir, vou chamar aqui de condicionamento, até mesmo interno, gera esse desafio. Porque justamente essa questão desses desafios internos, o desafio do que somos, né? Ele vai chocar com o projeto das outras pessoas também. Então, isso é fundamental quando você fala de nós cultivarmos os nossos valores. Então, aquilo que eu tenho como valor, eu preciso cultivar e levar à frente. E lembrando que muitas vezes o meu valor, ele vai entrar em choque com a concepção que o outro tem também. Então, esse reconhecimento do que somos, né, esse valor que a gente traz, a gente precisa ter muito claro esse valor, porque normalmente ele vai entrar em choque. E quando a gente fala em entrar em choque, não significa que o diferente não possa conviver, que o contraditório não possa viver com o contraditório, muito pelo contrário, né? Eu vou justamente através desses valores encontrar um equilíbrio e saber que eu posso sim viver com o diferente que tem no outro, com o valor também que tem no outro. E aí resta o desafio, né? Ou se coloca para nós o desafio de entender esse valor. E uma questão fundamental que a filosofia faz, se você me permite, Sim. é justamente pensar que quando nós falamos em valores, nós temos que tomar muito cuidado também para a gente não entender esse valor como uma verdade única. A filosofia ela não trabalha com essa perspectiva. Ela trabalha justamente com a perspectiva de que tem possibilidades. Então, tem outras verdades. Então, o meu valor, ele é um valor importante, mas ele não é o único. Então, eu preciso me abrir também para os outros valores, que é o novo que o outro traz, né? A contribuição que o outro traz para o meu projeto, a contribuição que o outro traz para o meu propósito também. Então, é somar valores, somar perspectivas, né? Sim, é a contribuição, né? É você contribuir para o outro e você contribuir para o mundo em qual você está inserido, né? Qual é a sua contribuição, né?
para o mundo. Então, e aí você precisa ter esse respeito ao outro, você precisa conviver e às vezes nem precisa concordar, mas você precisa respeitar, né, os Precisa limites do respeitar. outro. Puxando um pouco para a questão do autoconhecimento, como eu falei, essa vertente do propósito de vida, né, ela tem alavancado um movimento grande, né, também por conta do isolamento que as pessoas estão vivendo, né, mas também por tomadas de decisões que, que cada um tem procurado para si, né? Então, por exemplo, nós temos visto que relacionado a trabalho, né, a vida profissional, tem se trabalhado muito isso, se encontrar o seu propósito de vida, né, para que você possa atuar profissionalmente, né, de uma forma livre e de uma forma também se respeitando. Então, existe, dentro da técnica do autoconhecimento, existe uma ferramenta que se chama Ikigai, né? Ikigai. Até depois o pessoal pode pesquisar na internet, que ela é uma ferramenta que ela contribui com algumas questões para que você possa encontrar o seu propósito, porque fica muito subjetivo, né? Quando nós falamos sobre propósito de vida, então, para algumas pessoas, parece que nós estamos falando de uma religiosidade, ou de uma religião em si, ou de uma espiritualidade, né? O propósito maior, o seu chamado, ou algo assim. E só que não é isso. Quando nós também falamos sobre propósito de vida, o autoconhecimento, é você fazendo um exercício de autoconhecimento e a partir daquilo que você passa a se conhecer, você toma as suas decisões ao redor da sua vida, né? Eu acredito que até você trabalhando com os jovens sobre projeto de vida, né? É essa perspectiva, né? De como que você vai orientar esse jovem a fazer as escolhas futuras, né? Para ele, né? Que caminho ele vai trilhar, como que ele vai escolher, se conhecendo. E aí, falando da ferramenta do Ikigai, ela tem algumas perguntas, né? Que ela é uma mandala e que tem algumas perguntas. Então, uma delas é: o que eu amo fazer? Que aí está relacionado a essa vida profissional também e também um pouco o hobby, né? Então, o que eu amo fazer? A outra pergunta: o que eu faço bem feito, né? O que eu sei fazer? Então o que eu amo fazer e aquilo que eu faço bem feito. E aí, relacionado a isso o que eu posso fazer dentro daquilo que eu faço bem feito e que eu amo fazer, que também eu posso receber em forma de dinheiro, de pagamento, de salário, aquilo que eu fiz, né? Aquilo que eu fiz. E também, qual é a minha contribuição para o mundo? Qual é o grande problema do mundo que eu, dentro daquilo que eu amo fazer, daquilo que eu faço bem, e que eu posso até ganhar dinheiro fazendo isso, eu posso resolver um problema do mundo, né? Então, o Ikigai, ele vem trazendo essa discussão para que a pessoa também possa tomar decisões profissionais, né? Profissionais ou de relacionamentos também, né? Porque ela é uma proposta do autoconhecimento. Né? Perfeito. Foi legal, Douglas, você tocar no assunto, né? Que você falou que normalmente quando a gente trabalha o propósito de vida, o projeto, as pessoas têm essa ideia de achar que é algo muito grande, né? Algo na dimensão do religioso, algo na dimensão do sagrado, daquilo que é inalcançável. E pelo contrário, como você disse, né? O propósito de vida é algo que é muito prático. E quando você fala dessa filosofia que você citou, vou chamar de filosofia, né? Que a primeira Isso. pergunta é o que eu amo fazer? Está muito relacionado com a pergunta da filosofia, quem sou eu? Quando eu descubro quem sou eu começo a ter ligação com as coisas que de fato eu gosto de estar fazendo,
eu me sinto bem estar fazendo. E o que é legal? Eu trabalho muito isso com os meus alunos. Eu trabalho com jovens no ensino médio, então eles estão se abrindo aí com a perspectiva do mercado de trabalho. E eu gostei muito, porque não é só essa visão, né, do ganhar, não é só essa visão do ter, mas tem também nessa filosofia que você colocou o fator ético. O quanto que o meu propósito de vida ele vai colaborar para o mundo, ele vai colaborar para a melhoria das coisas, né? Então isso é fundamental pensar. E o que é legal também? Ontem nós discutíamos um pouquinho, né? Esse propósito de vida, ele não tem idade. Então muitas vezes a gente tem aí adultos, né, já com seu perfil profissional, muitas vezes, mas fazer essa pergunta também, será que eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo? Porque a gente sempre fala que há tempo de mudança. A filosofia trabalha muito com essa perspectiva, né, da liberdade, da possibilidade de escolha. Então, saber que todos nós podemos, sim, independente da idade, independente do que nós estamos fazendo no agora, né, ter condições de remodelar o nosso propósito de vida. Então, isso é uma perspectiva que cabe para todos nós, né? Eu acho fundamental isso que você falou. E assim, é bem interessante o que você falou. Realmente, não tem uma idade para você parar, se conhecer, ir em busca do seu autoconhecimento e você entender que as escolhas que você vem fazendo ao longo da sua vida toda não está alinhado com aquilo que é você realmente. Porque você buscar o seu propósito de vida é você buscar um equilíbrio emocional, que envolva o seu corpo, que envolva também a sua espiritualidade, e que aquilo que você faz no seu dia a dia, seja no seu relacionamento, no seu trabalho, com seus amigos, respeite isso, né? Uhum. Por isso que nós temos visto um movimento grande relacionado ao mercado de trabalho, porque nós temos visto pessoas que às vezes trabalham 40 anos numa uma multinacional, ou num cargo de executivo, ou em outra situação, e que entra num processo de trabalho tão mecânico, e que depois que ela entra num processo de autoconhecimento, ela realmente sai daquela posição, né? O valor, dinheiro, já não tem mais tanta importância para ela ali, né? Ela abre mão de um cargo de executivo e a gente vê histórias, né, de pessoas que vão para a praia e montam, às vezes, uma pousada, ou vão trabalhar em outro ramo de atividade totalmente o inverso do que aquilo que ela trabalhou uma vida inteira, né? Por quê? Porque em determinado momento ela percebe que ela só foi empurrada pela sociedade e que ela foi até ali, por isso que o seu papel é muito importante ali com os jovens, porque é o momento onde eles vão fazer a escolha e já sai com a pressão do mercado de trabalho, você precisa entrar na faculdade, você precisa trabalhar, você precisa saber o que curso fazer, quem vai ser você, né? E, na verdade, o processo é inverso, né? É você se conhecer para que você possa fazer essa escolha, né? Possa tomar essa decisão. E assim, e nós temos visto um movimento grande, assim, de pessoas realmente se reinventando, mudando, né? Até pessoas que, nesse momento de pandemia, perderam o emprego, foram demitidas e que elas estão se vendo empreendedoras e aproveitando para fazer aquilo que elas sempre desejaram, mas que estava presa dentro de um sistema também. Sim. Esse é um desafio crucial, né, para nós humanos, essa condição de fazer esses questionamentos e de não ter medo, aí de novo a perspectiva da filosofia, né, a capacidade de você questionar. A filosofia justamente ela trabalha muito com essa curiosidade, com essa capacidade de se perguntar, de se questionar a todo momento. E quando a gente se permite isso, né, quando a gente se permite esse questionamento, esse autoquestionamento, eu vou justamente às vezes me encontrar insatisfeito, encontrar não tão realizado naquilo. Então é o momento de agir com essas mudanças. E quando a gente fala isso, né, a filosofia aqui numa perspectiva filosófica, a gente não está dizendo simplesmente de jogar a vida para o alto, né? Mas essa capacidade de se questionar, a capacidade de se desinstalar. A filosofia ela gera justamente isso em nós, questionamentos que me levem a perguntar o porquê das coisas. E às vezes eu não encontro razão, eu não encontro propósito
naquilo que eu estou fazendo. Então, talvez, independente da idade, é o momento de você tomar essa coragem de operar essa mudança. Isso é fundamental. E você disse uma coisa importante, assim, que não existe uma idade, né? Não existe o tempo. Todo momento é um momento para você se autoconhecer e poder encontrar esse seu propósito, né? E também não tem problema, uma vez encontrado ali os seus principais objetivos, o seu propósito, você também se reinventar e mudar, porque a nossa vida é assim, é constante mudança, constante movimentação, né? Hoje eu sei que eu estou aqui agora, né? Nessa condição, mas amanhã nós estamos nos reinventando. Então, quem diria que nós dois, né, assim, faz um tempo que nós não nos encontramos pessoalmente, né? Eu não consigo lembrar quando foi, mas que por conta de uma situação, né, que fugiu do nosso controle, que é a pandemia, toda essa situação que o mundo tem vivido, nos possibilitou de estarmos aqui, né? E que quem pensou que nós íamos estar fazendo algo usando a tecnologia, que hoje nós iríamos dar aula, né? E algo que nós sempre relutamos tanto, e até a gente viu vários memes e várias coisas falando sobre isso, que um dia nós falávamos para os alunos, desliga o celular, sai do celular. E agora nós estamos falando, pega o celular para estudar, usa o celular, né? Isso é legal que você está falando, o desafio da tecnologia é justamente por isso. Eu vou falar como professor agora, e talvez nós tenhamos vários professores aí nos assistindo, né? O professor é um desses profissionais, uma dessas pessoas que está nesse processo de mudança constante. Então, veja bem, talvez o pensar na tecnologia, eu ter que usar essa tecnologia, mexeu diretamente com o nosso propósito. E a gente precisou se reinventar, a gente precisou aprender a fazer para poder continuar fazendo aquilo que a gente acredita fazer bem. Então, são desafios que vão surgindo e que vão mudando. A vida, né, a gente pensa isso na filosofia, quando a gente pega a linha existencial, a gente trabalha isso dentro do existencialismo, a gente fala que a vida ela não é uma linha retilínea, né, ela não é reta, tem desafios. A existência é um porvir. Os filósofos existencialistas trabalham muito com isso, né? É um porvir. O que virá daqui 2 anos, o que virá daqui a 10 minutos, então nós não sabemos. Então essas mudanças, né, da própria natureza, as transformações da tecnologia, enfim, elas podem fazer com que nós tenhamos que mudar o nosso projeto. Então isso é fundamental. Então essa ideia do autoconhecimento é primordial, porque nós não estamos numa linha retilínea, né, reta, não sabemos de fato onde vamos, muitas vezes, e o nosso propósito pode ser reinventado a todo momento, pode ter que mudar. Só que nós, seres humanos, a gente cresceu, fomos criados, a nossa cultura, né, nós queremos muito ter segurança do que está à nossa frente. A gente quer ter o porto seguro. E, às vezes, vão ter momentos na nossa existência que esse chão é tirado. E aí a gente vai precisar se reinventar. Então, esse propósito de vida é fundamental por isso. Eu fazer aquilo que eu amo, eu fazer aquilo que gosto, e sabendo que eu posso lá ter algumas intempéries que vão fazer eu mudar a minha perspectiva. Então, esse conhecimento é fundamental. É verdade. Você se reinventar, você ter que, em meio à situação, você ter que criar uma nova perspectiva. E até nós conversamos um pouco que, assim, nesse momento, só nesse ano, né, devido à pandemia, eu perdi 5 pessoas que eu conhecia pessoalmente, né? Umas que eu tinha um contato maior e outras que eu me relacionava porque era pai de aluno, avô de aluno, né? Então eu tive assim, durante esse ano, eu tive 5 pessoas que eu perdi devido a toda essa situação do Covid-19. E também na clínica, né, atendendo, eu tenho atendido situações de luto, né, situações de morte, de pessoas que perderam entes queridos, ou que realmente ficou com muito medo dessa perda. E quem perdeu pessoas precisa, né, entra numa situação que precisa se reinventar, né? Precisa se reinventar,
Eu tive uma situação de pessoas que teve que mudar de cidade, que perdeu o familiar, que era o arrime da família, e mudou de cidade. E aí precisa se reinventar. Aí, eu quero trazer novamente para o autoconhecimento. Nós temos percebido que existe dentro de cada um, só que nós não conhecemos porque nós não acessamos e a pessoa não acessa quais são as suas habilidades. Então a gente inicia talvez com essa pergunta, né? Qual é a sua habilidade? O que você sabe fazer? Quais são os seus conhecimentos? Quais são os seus dons? Então até nós trabalhamos o questionário mesmo de autoconhecimento com essas perguntas. O que você sabe fazer? Qual é o seu conhecimento? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? E a gente vai ajudando a pessoa a construir e ela enxergar as potencialidades que existem nela para que ela possa se reinventar, né? Com essas perguntas, né, até a do Wikigard que eu falei, para que a pessoa possa se reinventar, né? Eu tenho o exemplo, né, até da minha sogra, que ela é uma cozinheira de mão cheia, cozinha super bem, e que agora ela está vendendo as coisas que ela fazia, as coisas que ela faz, né? Ela começou a vender, né? Ela viu que realmente ela tem um talento reconhecido pelas pessoas, né? Que todo mundo que come fala, sua comida é muito boa, sua comida é muito boa. Ah, fez um bolo, é maravilhoso. Só que isso tem se tornado o trabalho de algo que ela gosta, de algo que ela sabe fazer. E ela tem se encontrado nisso, o quanto ela está feliz, o quanto ela está deslumbrada em vender algo que ela produziu e ver o reconhecimento e isso ainda gerar um recurso para ela. Então, assim, eu tenho trazido essa discussão aqui, que fica até engraçada. Assim, é legal, não é engraçado, é legal. Que você traz do campo filosófico, né? E aí eu trago a prática, e aí você vem com a reflexão, que era esse o nosso objetivo, né? De saber como que é o nosso propósito dentro de uma dimensão para a gente analisar e como é que eu ponho isso na prática no dia a dia. Só para não perder aqui uma coisa que você falou que eu achei interessante, quando você falou que o nosso propósito de vida, ele lida, né, com habilidades. E é muito bacana a gente pensar, e aí cai de novo naquilo que você falou, que o propósito de vida não é algo milagroso. Porque as habilidades, elas podem ser desenvolvidas e aprendidas. Então não é simplesmente aquilo que eu nasci para, mas é aquilo que eu posso adquirir, é aquilo que eu posso trabalhar. Hoje a educação, tem muitos professores aí nos ouvindo, a gente trabalha muito com esse conceito de habilidades e competências. Então, a habilidade pode ser adquirida. Vamos dar um exemplo. Uma criança, ela não nasce sabendo respirar, né, captar o ar aqui, o oxigênio. Quando nasce, ela está lá envolta na postura. Quando ela nasce, o tapinha, então ela aprende a respirar com os pulmões a partir dali. Então, são habilidades que podem ser adquiridas. Então, não é nada sobrenatural. Né? É claro que é fundamental nós falarmos também, eu como filósofo não posso deixar passar isso, a gente pensar as condições também para que esse propósito aconteça. Né? Então a gente tem que também pensar o nosso propósito de vida, mas a gente também não pode achar que esse propósito de vida ele vai ocorrer sem alguns fenômenos que nos cercam, alguns fenômenos sociais, políticos e econômicos. Né? Mas, é claro, quando eu busco essa habilidade e tendo essas condições, a gente com certeza tem não diria facilidade, mas uma grande probabilidade de que esse propósito ele venha a se desenvolver de forma efetiva, de forma bacana, né? Você mencionou algo também sobre que não é largar tudo e sair, agora eu vou viver o meu propósito, né? Não é de uma forma irresponsável, sem saber que você está dentro de um contexto social, que você está dentro de um sistema, né? E que não é dessa forma, mas que você pode dar passos, né, a cada dia para que você possa estar mais próximo daquilo que é o que você deseja viver, né? Nós ouvimos isso, tem até o Leandro Carnal, ele fala muito sobre o conceito de felicidade,
que eu gosto muito, assim, ele tem trazido a questão da felicidade dentro de uma outra perspectiva. Então, nós vivemos muito assim, eu vou trabalhar a minha vida inteira para quando eu me aposentar, eu viver momentos felizes, né? Quando eu chegar naquele momento da minha vida, eu vou fazer tal coisa. E nós vivemos no nosso dia a dia em várias situações que não nos agrada, mas nós só projetamos lá no futuro que está lá na frente. Esperando uma felicidade, né? Porém, nós esquecemos de viver o aqui e agora, né? Que é um conceito da filosofia também que traz bastante, né? Que é o aqui e o agora, é o presente. E agora, o que você está fazendo agora para que você possa viver mais próximo daquilo que são os seus valores, o seu ideal, o seu propósito, né? Tem um filósofo, rapidinho, chamado Jean-Paul Sartre. Não, pode falar, tem bastante tempo. Ele vai falar justamente desse processo de escolha. E nós somos colocados no mundo, né? Nós somos colocados na nossa existência, e a partir daí nós precisamos fazer essas escolhas. Essas escolhas, né, elas serão frustradas em alguns momentos, elas serão, não darão certo em alguns momentos, mas eu não posso desistir de fazer essa escolha. Então, a questão da felicidade que você mencionou, quando eu falei que a vida é uma existência, né, uma linha contínua, é justamente isso. A felicidade é feita de momentos. Então, não dá para mim pular esse intervalo, né, para poder ser feliz lá na outra ponta. Não, a existência ela se dá nesse processo. Tem um outro conceito que as pessoas estão usando muito, que é da filosofia africana, poucas pessoas sabem disso, que é a palavra Ubuntu. Ubuntu foi tida como uma palavra aí milagrosa, não é nesse sentido. Tem um professor chamado Renato Nogueira, que ele trabalha com esse conceito. Ubuntu significa humanidade. E muitas vezes essa humanidade, ela vai vir carregada de alguns conflitos. Então, as minhas escolhas, os processos, não passa fora disso, porque nós somos seres humanos. Então, o nosso Ubuntu está justamente na capacidade de entender a nossa realidade com tudo aquilo que ela traz, com frustrações, com perdas, com desafios, e é dentro dessa panela, dentro desse contexto, que eu vou viver o meu propósito, que eu vou viver a minha existência, né? E o que é importante, você como psicólogo sabe disso, não significa dizer que nós vamos ser fortes o tempo todo. Pelo contrário, vai ter momentos que a gente vai precisar pedir ajuda, vai ter momentos que a gente vai precisar assumir, olha, não estou dando conta, estou cansado, o que eu faço? E é justamente esse processo de reflexão que a vida nos impõe, né? Não dá para ser feliz o tempo todo, mas não dá para ser triste o tempo todo. São escolhas e processos que acontecem, né? Sim, perfeito isso que você falou. Não dá para ser feliz o tempo todo, mas também não dá para viver uma vida triste o tempo todo, né? De uma forma negativa, não dá também para se viver, porque senão você coloca um fardo nas suas costas e que você vive a sua vida inteira carregando isso, né? A psicologia positiva, ela fala muito sobre isso também, que como que você vai enxergar o seu dia a dia, né? Se você enxergar as situações sempre de uma forma negativa, as coisas realmente vão ficar cada vez mais negativas, né? Você acaba absorvendo isso para você. E que dentro de várias possibilidades, né? O ser humano ele é muito complexo, né? O ser humano ele é complexo. E nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, né? Só que se nós focarmos nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nós não conseguimos nos desenvolver. E quando nós começamos a olhar para as nossas potencialidades, o nosso talento, as nossas habilidades, aquilo que nós já temos, nós avançamos mais. E as nossas limitações, o nosso potencial cresce tanto, né? Se sobressai tanto, que a nossa limitação ela fica um pouco encoberta, esconde um pouco, né? Porque você mudou o seu campo de percepção, a forma de você enxergar as coisas ao seu redor. A psicologia positiva ela tem discutido muito isso, né? E Silvio, você com os jovens atuando na sala de aula, né?
o que você tem visto, assim, de busca, né, de interesses, né, não necessariamente nesse período de pandemia, né, porque mudou totalmente, né, assim, até o contato, né, talvez ficou mais difícil. O que você tem visto de perspectiva, de interesses? Eu trabalho com jovens aí na casa dos 14 aos 18 anos, né? E também tenho alguns alunos da EJA que são adultos. É uma coisa que me deixa muito triste, muitas vezes eu encontrar esses estudantes justamente frustrados, olha só a palavra, frustrados, muitos ainda nem tentaram, e desanimados com o seu propósito. Por qual motivo? Nós estamos numa sociedade tão perversa, né? Uma sociedade que faz com que esses jovens, adolescentes e até adultos, né, não se sintam capazes. Então, a sala de aula, muitas vezes eu tenho vários jovens, diversos jovens, que estão com medo de buscar isso. Eles não acreditam no seu propósito, às vezes nem sabem que são capazes de montar um propósito de vida. Porque essa sociedade, né, do jeito que a gente sabe que ela é racista, homofóbica, seletista, enfim. Então, ela impõe um fardo muito grande nesses jovens, sobretudo os jovens da classe trabalhadora, que frustram logo de início o projeto deles. Então eu vejo que nós, professores, nós temos um desafio de chegar na sala de aula, nós não somos redentores de forma alguma, né? Mas de fazer esse jovem sonhar novamente, fazer esse jovem criar e enxergar perspectiva de vida. E quando a gente consegue fazer isso, quem é professor sabe o que eu estou falando, é um ganho maravilhoso. Porque você fala, caramba, eu consegui fazer aquele menino, aquela menina entender que ele pode sim ter propósito de vida, que ele pode sim ter condições, né? Apesar de tudo aí dizer não para ele, mas ele precisa passar por essa barreira. E por isso que eu falei que é importante, né, a gente pensar uma sociedade democrática justamente por isso, porque a gente tem feito esses jovens acreditar que aquele lugar não é para ele. E, pelo contrário, a gente tem que munir esses jovens das ferramentas necessárias para que ele possa sonhar. O sonho parece que é algo muito distante, né? Mas para que ele possa ter propósito e ir além. Eu até brinco com os meus alunos, tá? Eu não tenho preconceito contra nenhuma profissão. Quem me conhece sabe muito bem disso. Mas eu falo para os meus alunos, eu falo, ó, é inconcebível que hoje você, como jovem, com todas as ferramentas que você tem, legal ser um caixa de supermercado, legal ser um repositor de supermercado, ok, tudo bem. Mas isso tem que ser uma mola propulsora, né? Para você poder ir além disso, né? E isso para qualquer pessoa. Para quê? Para que ele consiga saber que o lugar dele é onde ele quiser estar, que o lugar dele é onde ele conseguir trilhar e ele vai conseguir. Então, isso, na sala de aula, é fundamental. Você trabalhar com jovens que têm esses projetos frustrados, às vezes, na infância. E não é nem o pai, a mãe, nem ele que frustra, mas é uma perspectiva de sociedade que mostra que só vai dar certo para um segmento da sociedade. Então é muito comum que o jovem, ele nem queira ir prestar o vestibular, ele nem queira ir prestar o Enem, muitas vezes, porque ele já acha que ele não é capaz. Então é um esforço tremendo de nós, professores e educadores, fazer com que esses jovens acreditem nesses propósitos de vida e criem propósitos de vida. Por outro lado, o que é bacana? Eu tenho trabalhado com muitos jovens que eles têm ido para a linha da beleza, cabeleireiros, barbeiros. Eu tenho alunos jovens aí com 17, 18, 19 anos, que são exímios cabeleireiros, exímios barbeiros, e que fazem aquilo com uma propriedade porque encontraram o lugar dele. Então, é isso, como professor, que eu penso. Assim, o contato que eu tenho tido com os jovens também, eu também tenho percebido isso, que os jovens, eles estão desacreditados que eles possam alcançar algo, né? Que eles podem criar um projeto e que aquilo lá, que eles possam viver aquilo, né? As experiências que os rodeia fica muito distante, né? De nós falarmos, você não precisa ser critério para todo mundo, mas às vezes entrar numa universidade e chegar ou fazer um intercâmbio ou ir para uma outra situação, né? É muito desacreditado por conta de várias questões que nós sabemos, né? E por isso que esse trabalho, né, de descobrir, de mostrar, né, de investigação das potencialidades. Porque eu vim da escola pública, né? Eu vim da escola pública, eu fiz faculdade sendo bolsista, e nunca tive, assim, sempre foi batalhando muito, né? Você que me acompanhava nessa época, nós
morávamos próximos, né? E assim, quando foi? Só que como é importante ter referências, né? Assim, você como professor e falar, olha, eu estive na sua condição, eu vivenciei isso, mas eu tenho trilhado esse caminho e você pode também, né? Existe colocar, mesmo o jovem tendo acesso a todas as informações, mas às vezes eles não sabem como buscar essas informações, né? Porque existe vários, também, às vezes, um cursinho que é online, que hoje tem, né, de forma gratuita. Existem as ferramentas, só que às vezes o jovem não sabe onde buscar, como acessar isso. Ou às vezes nem busca porque não tem nem o interesse. E essa falta de interesse vem por uma desmotivação, né? Não vou procurar, porque não cabe para mim, né? Isso. Na verdade, né, eu sempre penso muito nisso, tem um projeto social por trás, muito nefasto, né? Que quer justamente criar essa onda do jovem, do adolescente, que fique naquele lugar, né? Então, a sociedade é meio que pensada criando lugares para as pessoas. Então, é um grande desafio, né? Quando a gente fala desse propósito, porque você vai precisar sair desse lugar que não é seu. Esse lugar não é seu. Esse lugar pensaram para você e você tem que buscar transformar, juntar forças para poder sair desse lugar que não é o teu lugar. E muitas vezes o projeto social que está por trás da sociedade que nós estamos vivendo é um projeto que quer nos delegar lugares de exclusão, lugares né, de ser menos, de não conseguir evoluir. Então a gente precisa lutar contra isso. E muitas vezes a luta também para isso vai justamente no meu propósito, vai justamente na filosofia Ubuntu que eu falei, né? De saber que o meu projeto de um ser humano ele vai passar por alguns desafios, algumas dificuldades, né? E assim, nós discutirmos esse tema, né, que é sobre propósito de vida e que parece, como eu falei, parece algo tão distante, né? Parece algo tão distante. Propósito é lá, é para algumas pessoas que vivem, né? O propósito, ou para quem tem dinheiro. Mas a minha intenção de trazer essa discussão e depois, em outros momentos, eu vou aprofundar isso, porque eu tenho visto não só com os jovens, mas na clínica eu tenho visto o adulto, né, também, e o como tem trazido de sofrimento humano as pessoas fazerem coisas que não tem nada a ver com elas, entendeu? Que entraram dentro de um sistema, né, que foi indo, que foi só aceitando, e talvez por não ter ferramentas de autoconhecimento e também não poder mostrar o caminho, que nós temos vivido isso, né, assim, dentro da área da psicologia, um grande busca de atendimento de pessoas que estão frustradas com uma trajetória de vida. Pessoas com 45, com 50, e que quando nós vamos conversar sobre toda a sua história de vida, é uma vida de muita frustração. E que depois nós deparamos com grandes talentos, grandes possibilidades, grandes coisas que poderiam ter vivido, mas que não tinham acesso a essas informações, né? Então, por isso que é importante falar que está relacionado também com a depressão, com os transtornos de ansiedade, de entrar dentro de um ritmo acelerado e automático de só reproduzir e não e não mergulhar na sua essência, né? Aí a gente volta lá naquilo que você disse no começo. Quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Qual é a minha paixão? O que eu realmente gosto de fazer? E mesmo que seja aos poucos e quebrando essas amarras, e eu falo amarras emocionais, para que possa estar mais próximo de uma vida mais plena, mais feliz, né? Mais satisfeita consigo mesmo, né?
fundamental. É. Isso que você falou, eu fiquei pensando, é importante, né, quando você fala de quebrar essas amarras e desse jovem chegar lá, ou adulto, no seu consultório, né, e com essas frustrações, por isso que eu falei que o projeto de sociedade que a gente tem, ele é muito nefasto, né? Não quero entrar nesse assunto, mas só para a gente entender, isso que você falou é fundamental. Esse jovem, essa mulher, né, que chega no consultório com todo esse peso, às vezes também esse peso foi construído justamente por essa sociedade, né? Se a gente pensar um menino, uma menina, um jovem, né, negro de periferia ou pobre de periferia, como eu disse, ele tem projetos frustrados, então ele ouviu a vida toda ouvindo que ele não era capaz. Então você vai sedimentando dentro desse jovem, que vai chegar lá para você no consultório, e que tomara que muitos consigam chegar lá, com essa sensação de impotência muito grande, né? Então a sociedade, ela é um projeto nefasto que a gente tem que lutar a todo momento contra ele, né? Porque a gente vai gerando essas pessoas, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, esses adultos, com medo de buscar o seu lugar ao sol. Eu costumo falar, né, que nós temos um lugar ao sol, e eu brinco com eles em sala de aula, e falo, olha, não permita, né? Você tem o seu lugar, busca ele e vai porque é o teu lugar. Tem um aluno aqui, só fazer um comentário, o Pedro Fantucci, é um aluno meu maravilhoso. E Pedro, um grande beijo, ele foi meu aluno lá no Honorino Fábio, deve ter outros aí, e ele colocou aqui, só tomar liberdade, pura verdade. Apanhei um pouco para descobrir qual era a minha real vocação. Tomara que você tenha descoberto, Pedro. Vou ficar muito feliz e espero de alguma forma ter contribuído para isso. Um beijo, viu, Pedro? Tem vários alunos seu aqui. Eu vi o Pedro, então um beijo aí para quem estiver acompanhando. E assim, essa nossa discussão sobre propósito de vida, eu estou montando, né, até para o pessoal que está acompanhando, ele é um projeto que nós discutirmos sobre propósito de vida, né? Para realmente adormecer, trazer, relacionado a autoconhecimento, a exemplos, né, de pessoas que com nenhuma condição, mas que a partir de uma busca desse autoconhecimento, porque igual o Pedro falou, né, apanhou muito, né, para chegar, para descobrir essa vocação. E assim como Pedro, existem vários Pedros, né, existem vários Douglas, Silvios, existem vários, né, e aí eu vou fazer algumas lives com pessoas para que elas possam contar a sua história de vida, né? Para que elas possam dar o depoimento e contar um pouco como que foi essa trajetória, né? Isso é fundamental. Então assim, porque ter pessoas de exemplo, de referência, e que toda situação, que tudo falava ao contrário, não dá, não pode, você não tem condições, tudo era do lado negativo, mas que essa pessoa teve resiliência para se reinventar, serve para a gente como exemplo. Então, depois vocês vão ver que eu vou divulgar, que tem algumas pessoas para a gente poder discutir um pouco sobre isso. Tá? Ótimo, isso é fundamental. Isso é a tal da representatividade que a gente tanto fala, né? Eu preciso... O jovem, a mulher, a criança, enfim, ele precisa saber que aquele lugar pode ser ocupado por ele. Ele precisa dessas representações para que ele se veja, né? Para que ele fale assim, caramba, eu quero ser o professor, eu quero ser o médico, eu quero ser o psicólogo, eu quero ser o advogado, e saber que ele tem condições. Então, essa representatividade, né, somada a iniciativas aí da sociedade, políticas, econômicas, né, e luta, a gente consegue fazer com que esses jovens vivenciem, né, o seu projeto de vida, o seu propósito de vida da melhor forma possível, né? Sim. Ô Silvio, eu acho que o nosso tempo está acabando. São 8h54, né? Então acho que nós temos aí menos, acho que temos uns 6 minutos, se tiver certinho. Então, assim, eu quero agradecer você, tá? Pela disponibilidade, pela parceria de sempre, aí, de mais de 10 anos, sempre é uma parceria aí de vida, né? E assim, eu sempre falo assim, uma coisa que nós temos que ter é gratidão pelas pessoas que passaram pelas nossas vidas
e que acrescentaram coisas, que nos apoiaram, que nos auxiliaram, e o Silvio, ele é uma pessoa assim que eu tenho gratidão porque em várias situações de muita dificuldade, mas eu pude contar com o Silvio que estava ali. Então, eu tenho que agradecer porque eu sei que a minha formação também como psicólogo passa pela vida de você, pela sua vida, né? Então, essas são as marcas que ficam na minha vida. Então, eu só tenho que te agradecer e falar que esse é o nosso primeiro bate-papo de muitas coisas e depois isso materializar em outros projetos de que forma mais palpável com outras pessoas também. Eu agradeço muito, Douglas. Isso que você falou é legal. O nosso propósito, ele passa também pelas nossas amizades, ele passa pelas pessoas que torcem, né, pela gente. Então, isso é fundamental. Então, também quero te dizer isso, que é fundamental a amizade, é fundamental essa partilha, né, esse encontro, porque isso faz com que a gente cresça. E é legal, só a gente está aí esgotando, né? Eu sempre falo assim, um jovem de periferia, preto, então eu nasci numa cidade de São Paulo, onde todas as adversidades diziam que eu não podia chegar. E hoje eu me sinto uma pessoa que, de fato, cheguei e estou fazendo o que eu gosto. Então, agradeço muito. Eu quero mandar um beijo rapidinho para o Pedro de novo, para a Vera, minha colega que estava aí, a Vanessa, ex-aluna minha, e a Jaqueline Cabrerizzi, a nossa amiga também, e vários outros que estiveram aí. Deixar um grande beijo para vocês. Saudade de todos. Eu também quero mandar um beijão para todo mundo aí, para o pessoal que acompanhou, os amigos, a família, os alunos, né? De todos os lugares, porque nós trazemos essas discussões para que realmente vocês absorvam, discutam, abram também alguma caixinha aí da mente de vocês, do pensamento, para que a gente possa cada vez mais ter a nossa contribuição aqui no mundo, né? Dentro daquilo que nós falamos, qual é a nossa contribuição aqui? Então, essa é um pouco o nosso papel também, e eu sei que cada um tem o seu. Então é isso que eu espero e agradeço a presença e a participação aí, com as perguntas, com os corações, com tudo. Tá bom? Douglas, obrigado. Obrigado, viu? Fica com Deus. Boa noite. Beijão, boa noite, viu? Beijo, amigos, todos que estão aí. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.